Vida, Direito e Dever, e vamos olhar para ele segundo uma visão espírita. Eu digo uma visão porque não há a visão. Existe uma visão. Cada um de nós, estudando esta doutrina, olha para ela como olha para qualquer realidade e faz uma interpretação. Nunca isenta de erros, apenas eventualmente melhor que cada um tinha antes, diferente de que outros possam ter, mas é do confronto de ideias que nós saímos melhorados. Portanto, o meu convite para esta sessão também é que, pelo menos no final, possamos trocar opiniões e sair todos, porque eu também quero aprender, eu também estou aqui para aprender, embora me toque agora ser aquele que vos comunica o pouco que eu sei. Sobre este assunto, a forma como vamos abordá-lo é exatamente isto. Vamos olhar para os deveres e vamos olhar para os direitos. Mas vamos começar primeiro por perceber o que é esta realidade. Vamos ver aqui um pequenino filme, talvez nos ajude. Você é o que você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove, vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. Meus amigos, viver é agir. E agir, as nossas ações, é como se fosse a descrição do nosso bilhete de identidade. Nós julgamos-nos uns aos outros pelos nossos atos. Não é tanto por falarmos pelo que dizemos ou que escrevemos. Não, é pela conduta que nós temos no dia a dia. E isso é a nossa assinatura. E nós, se agirmos bem, teremos uma imagem melhor do que se agirmos mal. Até para nós próprios. Sentir-nos bem quando agimos bem, sentimos-nos mal quando agimos mal também. Portanto, não temos alternativa a não agir. Ninguém está aqui para tomar uma atitude expectante perante o universo e estar quieto. Não terá nem boa imagem perante os outros, nem perante si, que se sentirá inútil. Estamos aqui para viver. Viver é agir. Ora bem, mas agir e viver têm as obrigações e direitos. Vamos ver este poema da Madre Teresa de Calcutá.
Portanto, nós ao agirmos com os outros na vida devemos ter sempre o cuidado de, se alguém nos procura, se interagimos com alguém, que pelo menos, e quando nos procuram para o nosso auxílio, que essa pessoa saia junto de nós melhor do que chegou. Tal como nós tentamos também fazer aqui no Centro Espírita através do atendimento fraterno. Mas de uma forma séria. Conto-vos uma anedota que ilustra esta parte da seriedade destas questões. Consta que, em determinado momento, desencarnaram três indivíduos, um católico, um protestante e um espírita. E chegaram, não sei aonde, pronto, ao mesmo sítio, ao paraíso, ao céu, enfim, pronto, por aí adiante, ao outro lado, à outra dimensão. E quando lá chegam, encontram um gestor lá da casa que lhes dá as boas-vindas e começa por dizer: bem, vocês vão ter direito a pedirem um pedido para que se sintam ainda mais integrados aqui nesta nova dimensão. E então começou pelo católico e pediu ao católico: então o que é que tu desejarias para te sentires melhor aqui neste sítio? Ele diz: tudo o que eu quero é que silencieis estes protestantes, que eu estou farto de os ouvir pregar todos os dias, é uma barraria enorme e tal. E bem, o gestor do lado do sítio ficou preocupado com estes pedidos assim tão estrambólicos, mas pronto, segue para o protestante e o protestante pergunta-lhe: bom, meu amigo, e tu, o que é que tu desejas para te sentires melhor? E diz o protestante: o que eu quero é que silencieis estes católicos, eu só os vejo para ir rezar, estão todo dia nisto, não passam disto, até parece que viver é esta coisa. Ih, meu Deus, ele está a ficar bem. Por fim, volta-se para o espírito e diz: e tu, meu amigo, o que é que tu desejas para sentir feliz? Olha, nós no espiritismo ensina-nos que devemos ser caridosos e devemos estar felizes quando os outros estão felizes. Tudo o que eu quero é que façais a vontade a estes dois irmãos. Muito bem. Portanto, devemos tentar que as pessoas saiam junto de nós melhores que aquilo que chegaram. Como vimos por este poema maravilhoso que é da Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa católica, mas não é o único caminho para chegarmos à evolução. O espiritismo existe só há cerca de 200 anos. Cristo não era espírita, Moisés tampouco e tal, não sei o que mais, portanto, e provavelmente há espíritos adiantados por isso. Este é um caminho. E vemos que realmente aquilo que ela nos diz aqui é maravilhoso. E tem laivos de deveres e laivos de direitos. Vamos começar, pegando neste poema, nas várias entradas deste poema, vamos começar por analisar aquilo que nos parecem ser deveres. Em determinada altura, ela diz que suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas, a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerá os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida, imobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Este é um conselho que encontramos na codificação complementar do Espiritismo, que sublinha exatamente o que uma religiosa de referência também diz. Nós também coincidimos. E temos neste livrinho de Coragem Franciscano Xavier uma psicografia, são de vários espíritos. No capítulo 48, Hora Difícil, vem exatamente isto. O que é um apelo a este desafio que é viver, mas que todos nós temos que enfrentar. Por outro lado, também em termos de deveres... O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei.
Meus amigos, na lei moral de justiça, amor e caridade, que é a lei moral maior do conjunto daquelas que está na parte terceira deste livro, antes desta, vem lá dito qual é o maior direito que o homem tem: é viver. É viver. E é um direito que é inabalável. Mas é um direito que, reparem, tem umas características muito interessantes. Nós não o adquirimos, nós não o compramos, nós não fizemos nenhum curso, nós não o achamos. Demos-nos conta que vivíamos. Não pedimos para viver, damos conta que vivia. Então, quer dizer que não é nosso. Nós não o adquirimos, nós nada fizemos, nós damos-nos conta que vivíamos, alguém não o deu. Não é nosso. Então, se não é nosso, cumpre perguntar que propriedade temos nós, que direito temos nós de dispor dele. Faço-vos uma metáfora. Imaginai que vocês têm 2 filhos. E vocês vão, ao longo da vida, vão tendo algumas economiazinhas e vão pensando no futuro dos vossos filhos e vão pondo de lado algum dinheiro. Qual é a vossa ideia? Comprarem uma casa para que os vossos filhos, quando se independentizem, o primeiro que saia de casa, possa, para começar a vida, utilizar a casa e depois deixar para o outro e tal. Vamos comparar a casa ao corpo. Nós, subitamente, vimos-nos dentro de uma casa, de um corpo. Quem nos-la deu? O nosso pai. Pai, Deus, os nossos pais que arranjam a casa para os seus filhos. Ora bem, assistirá ao direito do primeiro filho que usa a casa com estas condições de a destruir, de a vender, de se desfazer dela? Não. A casa não é dele. Foi dada para ele usar, usufruir e passar ao outro. Portanto, a mesma coisa, nós também nos encontramos neste corpinho, que é nosso. Compramos aonde? Qual foi o preço? Como é que a gente coisa? Portanto, não. Diz-nos no capítulo 1, da parte 4, na pergunta 944, diz isto. E tão pouco nos assiste o direito destas coisas das tanásias. Há várias. Vamos ver. Eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia. Vejamos aqui o conceito de eutanásia. Gente, tanásia é morte. Aí eu vou ajudar vocês aqui, né, com relação a uma estratégia. Você vai pensar em eu, a equipe de saúde, eu, enfermeiro, eu, médico, né? Nós, equipe de saúde, que vamos decidir uma morte rápida e sem dor. Isso é crime, isso é proibido. O que seria isso? Acontece quando se apela a recursos que podem findar com injeção letal, medicamento em dose excessiva, condutas que sabemos que causará morte. Ortotanásia é a eutanásia passiva. É o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial. Lembrando que o paciente também está em estado terminal, com uma enfermidade incurável. É o termo usado pelos médicos para definir a morte natural. Eutanásia passiva, ortotanásia, morte natural, sem interferência da ciência. Morte digna. A distanásia, olha lá, sim, prefixo grego, afastamento, distanciamento da morte. É quando há um distanciamento da morte. É vista como o contrário da eutanásia e da ortotanásia. Tá aí da ortotanásia. Na distanásia, é o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença, olha lá, incurável, não há possibilidade de tratamento, há uma doença terminal e se recorre à opção de aparelhos, trazendo uma morte lenta, uma morte sofrida. É um termo pouco utilizado, mistanásia. Gente, é morte miserável, é uma morte antes da hora, é uma eutanásia social. Ocorre em casos de omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia. Tá? É uma morte antes do momento, não era o momento de morrer e ocorre uma eutanásia social, tá bom? Pode ser por conta também, por exemplo, de negligência, imprudência no atendimento e falta de conhecimento no atendimento também causa essa morte miserável. Muito bem, das várias tanásias, se há alguma que se aproxima da leitura espírita é a ortotanásia, é a morte natural. Todas as outras, e então cuidado com esta mistanásia, sem querer, acabamos nós contribuir para ela quando deixamos de prestar auxílio a um
amigo, há algum necessitado. Não é só pela negligência no hospital. Não, também quando nós negligenciamos um ser humano que ali está em dificuldade, também estamos a contribuir para isto. Quanto às outras, a eutanásia, o abreviar, já vimos. Nós não somos o dono do nosso corpo, não temos direito a isso. A distanásia também prolongar de forma indefinida, tem que haver um momento que já não é razoável. Portanto, a ortotanásia, a morte natural, é aquela que o Espiritismo defende e assegura, cumprida que sejam todas as formas de manter a vida até que já não seja possível sobreviver nela. Neste campo põe-se também a questão do aborto. Ora bem, o aborto, não. É duplo crime. É suicídio e homicídio. Suicídio porque a mãe põe-se em risco e pode ela morrer. Homicídio porque mata a um ser gestante. O que é que nos diz o Livro dos Espíritos sobre isto? O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Muito bem, no Livro dos Espíritos realmente estas perguntas dão-nos o enfoque global sobre estas questões do aborto, mostram-nos a única exceção, que é quando está em causa a vida da mãe, que já existe, ou daquela que consideramos que ainda não existe fisicamente. Está em gestação, aí opta-se pela vida da mãe, mas é quando está em causa uma e outra. Todo o resto não é crime. Não é possível. E mesmo quando nós achamos que vem defeituoso e isto e aquilo, quem somos nós para corrigir a mão de Deus? Dou-vos um exemplo mais simples, talvez não doa tanto de falar-vos, mas olhar para os nossos animais domésticos. Pensar lá quando a gente olha para um cão ou um gato que parece-nos estar em fim de vida e vamos pedir ao veterinário, o veterinário sugere para eutanasiá-lo, que direito temos nós? Pensai nisso. Também é vida, hein? Que direito temos nós? Se nós nem direito temos sobre o nosso corpo, como é que temos direito sobre o corpo do outro? Ou de um ser humano, ou de um ser animal. Também é nosso irmão, numa escala inferior. Cuidado com isso. Muito bem, mas claro que todas estas ideias às vezes nos ocorrem quando nós estamos em grandes dificuldades. E há boas leituras, há bons aconselhamentos, também se podem dar nos centros espíritas. E mesmo lendo em casa, por exemplo, este livrinho, Episódios Diários, de Joana de Ângeles, uma boa prenda Natal, nós daí temos também, daqueles livrinhos. Tem lá um capítulozinho que nos dá uma boa indicação, que quando em momentos de inquietação, ninguém está a salvo de Deus, todos temos isto, mas todos temos o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados ótimos das ações encetadas. Não é por acaso que as coisas sucedem. Quem somos nós para emendar a mão de Deus? Quem somos nós para determinar, mesmo que seja um animal, está na hora dele morrer porque Deus se enganou e está-lhe a dar uma dor penosa, Como? Quem somos nós? Vamos respeitar a ideia, vamos respeitar a concepção de Deus, seja para os seres humanos, seja para o resto da vida que está ao nosso lado. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los.
e mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. De novo, neste livrinho que a Ação muito bem e oportunamente sugere como uma boa prenda de Natal, encontrais neste capítulozinho de doenças isto que aqui ouvimos falar. Tudo passa, tudo passa. O nosso corpo perece, porque é matéria, nós não. Somos espíritos e somos imortais. Tivemos um princípio e supostamente não temos um fim, continuamos. Mas o corpo que vamos usando é como a camisa que se vai desgastando. Mas é benéfico para nós aparecer-nos umas doençazinhas, ensina-nos uma série de outras coisas. E, portanto, cuidemos dela, porque a vida é preciosa mesmo quando se nos revela com estas perturbações, seja da doença, sejam das dificuldades. Tenhamos esse cuidado e essa esperança. Por outro lado, a vida é uma riqueza, há que conservá-la. Aqui neste livrinho de Vida Feliz, também vem isto. Enquanto a vida se expressa, multiplica-se a oportunidade de crescer e ser feliz. Cada dia é uma benção nova que Deus te concede, dando prova de amor. Todos os dias, todos os segundos, todos os momentos, mesmo naqueles de maior dificuldade. São oportunidades. Então, mas porquê que havia de ser assim? Estão a ver? Não é por acaso. E Deus não anda aqui, nem escolheu ninguém para ser infeliz e outros para ser feliz, nem escolheu ninguém para dar um mau momento e aos outros não. Nada disso. É para nosso adiantamento tudo. Tenhamos essa fé. E tenhamos a esperança que tudo passa. Tudo passa e é para nosso bem tudo o que nos ocorre. Também, por outro lado, a vida às vezes nos parece uma tristeza, há que superá-la. Neste livrinho da coragem, de novo, Francisco Xavier, diz assim: se traz o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, e quem as não tem? Concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Vamos pensar. Toda a gente tem aflições. Mas vamos pensar porque é que elas ocorrem. Se por acaso nós não conseguimos vislumbrar a causa, porque há de ser sempre nossa, já vos digo que há de ser sempre nossa, mas se ela nos aparece é porque é uma fatura do passado. Então encaremos-la como aquele empréstimo que nós pagamos ao banco quando compramos uma casa, pedimos um empréstimo, andamos a pagar todos os meses, é mais uma fatura que está a pagar. Não vamos pedir novo empréstimo. Ok, porque senão amanhã vamos tornar outra vez a pagar. Portanto, mas vamos parar para raciocinar, não vamos reagir nem com violência, nem de nada nos vale revoltar-nos contra quê? Contra nós próprios? Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos raciocinar e vamos dar a volta, arranjar forma de não nos encontrarmos na mesma situação no momento a seguir. Por outro lado, haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas, ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. não é por acaso que a vida é uma luta. E esta luta, se bem que numa primeira análise nós somos responsáveis, cada um de nós é responsável pela sua própria vida, devemos sempre colher o ensejo de, naquilo que nós fizemos e quando sentimos que as consequências dos nossos atos vão afetar outros à nossa volta e não somente a nós, que olhemos para a seara do bem, olhemos para os outros também e tenhamos o cuidado de fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem a nós. Mesmo quando, aparentemente, tudo nasce de alguém que está a tentar resolver um problema seu, mas não pode resolver um problema seu à custa da infelicidade do outro. Façamos também nós este exercício. Por outro lado, o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixar nem pensar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem o estado que se lhe segue. Para um espírita, e que já é um espírita instruído, já por certo, leu pelo menos o livro dos Espíritos, e nesta parte, quarta da conclusão, vê lá isto que acabamos de ler. Não é um menosprezo pela vida, é tão só exatamente perceber que tudo passa, a vida continua e após a morte há mais vida para lá disto. Portanto, nós temos que olhar para cada momento da nossa vida, encarnada e desencarnada, como uma oportunidade e que não tem fim. Nós se agora pensamos que quando vamos morrer, vamos continuar a viver. E quando vamos encarnar, estamos do outro lado, que é um bocadinho como a morte. Agora a morte, desencarnamos. E quando estamos desencarnados,
para virmos encarnar. Também temos a mesma sensação, vamos sair daquela dimensão para vir para esta, é que não estamos a morrer, mas depois nascemos aqui. Portanto, tudo tem uma sequência e tudo é útil e tudo tem um fim próprio. Portanto, olhemos para isto com a tranquilidade que nos dá a universalidade e que nos ajuda esta doutrina a entender. Defendamos, pois, a vida. Bom, mais ou menos vimos os deveres que estavam naquele poema, mas agora vamos entrar então na parte dos direitos, porque a vida também é para nós desfrutarmos. E alguns direitos lá estavam. Vamos, por exemplo, começar por este, dizendo que a vida é uma felicidade. Há que merecê-la. Claro que sim. Do que adianta estar vivo se não contemplamos esta bênção? Sábio é aquele que valoriza o suor derramado a cada batalha e não se deixa vencer pelas dificuldades que a vida lhe impõe. Portanto, há que desfrutar da vida, há que ver felicidade nas pequenas coisas. Nós podemos sempre ter a opção de olhar para um copo com água e achar que está meio cheio ou meio vazio. É nossa responsabilidade. Olhemos para a vida com felicidade, mesmo nos momentos mais difíceis, porque, primeiro, todos passam. Segundo, tem um objetivo sempre pedagógico, sempre útil para nós. Descobramo-lo. Descobramo-lo. Também, por outro lado, a vida é uma aventura. Há que conduzi-la. E porquê? No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Portanto, a vida é uma série de aventuras, encarnada, com fases de encarnado, desencarno, é uma série de aventuras que nós temos que viver e temos que conduzir. E nunca pensando que nenhum troço desta viagem é o fim de coisa alguma. Cuidado, é uma aventura, vamos desfrutar dela, vamos vivê-la, sabendo que outra vem adiante e que essa que vem adiante tem ligação com esta anterior. Também, por outro lado, a vida é uma oportunidade, há que aproveitá-la. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Portanto, o Livro dos Espíritos, em particular nesta pergunta 261, diz-nos exatamente isso mesmo. Cada encarnação, e todos nós contamos N, muitas. Eu não sei o número exato das minhas, acho que ninguém sabe o número das suas, nem quantas ainda lhe faltam por diante, mas que temos, já tivemos e vamos ter, garantido. Mas cada uma delas é uma oportunidade para quê? Para progredirmos, para a nossa evolução espiritual. Portanto, vamos utilizar estas oportunidades com alegria, com determinação, percebendo para que é que elas existem. Também é uma beleza, há que admirar. Claro que sim, há coisas tão lindas. O nosso mundo, embora as condições limitadoras que o caracterizam, é um corpo abençoado a singrar os espaços siderais, onde explodem coloridos arrebóis, luminosos amanheceres, além de auroras boreais de rara beleza, atestando os cuidados do Criador para com a sua criatura aqui matriculada. Procure atentar mais para o brilho azulado do nosso mundo terreno. Dedique-se a prestar atenção às explosões de flores nos jardins, prados e bosques, como tapetes vivos e guirlandas de cambiantes cores para embelezar os ambientes planetários especiais. É importante que você se integre às belezas do seu mundo. Ao fazê-lo, você se certificará de que todas as dificuldades enfrentadas num planeta como o nosso estão de acordo com as necessidades que carregamos na alma. Este é um livrinho que também poderia ser uma boa oferta natal, julgo que não o teremos aqui, de Raul Teixeira. Muito bem. Até poderão encontrar, vocês ouviram, até poderão encontrar na internet. E é lindo. Eu tenho isto no meu carro, de vez em quando
ponho e vou ouvir, que é engraçado. Ajuda-me a passar o tempo que vou a conduzir. Tem coisas maravilhosas. É de Raul Teixeira, chama-se Para Uso Diário. E, portanto, é uma convocatória a nós desfrutarmos desta beleza. Não é por acaso que parece que nós começamos há pouco. Começamos por aí, começamos por louvar exatamente o quê? Esta obra maravilhosa, estes coloridos arrebóis, estas coisinhas maravilhosas que nós desfrutamos, que não é obra nossa, mas que nos deleita os sentidos e a nossa inteligência. Também, por outro lado, a vida é um sonho e nós temos essa obrigação de tornar realidade, agindo. Reparem nesta mensagem. It is not death most people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do. The risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up. Why do you exist? See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now, this was so surprising. See, I was talking to a pilot and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said, because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies. And every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. Viver é agir, meus amigos. Não vos punhais na contemplação. Pegai no avião e ide para o ar, porque cá no chão é que ele enferruja, que ele se deteriora. E Deus deu-nos o avião para voar, para viver. Também a vida é um mistério, há que explorá-lo. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Quando nós deparamos a vida à nossa volta, tudo aquilo que vai, esses detalhezinhos que nos surpreendem e nos ilusionam e nos fazem imaginar coisas fantásticas e estar gratos por isto é um verdadeiro mistério. Mas quem não gosta também de um mistério? E este mistério da vida realmente tem coisas maravilhosas. É um detrás do outro e assim é. E detrás dele o que é que é? Quem é que é esta inteligência que nos reserva até estes mistérios que nós gostamos de descobrir e que somos levados todos os dias a perseguir, a estudar, a descobrir? É o Criador. Louvado seja esse Senhor. Mas também pode ser esperança e deve ser esperança, porque é uma promessa. Vejam esta mensagem lindíssima. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei.
meus amigos, vida é esperança e vida até nos parece de alguma forma um hino. Vamos cantá-lo. Meus amigos, este era o nosso humilde contributo para que saiamos hoje melhor do que o que entramos, cantando a vida, tendo esperança. É um hino, cantemo-lo. Eu, para vos apresentar isto, segui todas estas referências que aqui estão. Cá estão os livrinhos que podem ser uma boa oferta de Natal. Como habitualmente eu estou a gravar esta palestra e amanhã ou depois estará publicada no canal de Espiritismo JG. Tem aqui o meu e-mail para interagir comigo, fora do momento que estivermos aqui para ainda conversarmos um pouco. Também me poderão localizar no Facebook ou no Google ou neste blog que tem, que é Espiritismo JG na mesma, e encontrarão, por coincidência, estar muito relacionado com o curso básico que temos a fazer. Encontrarão, por exemplo, logo no Facebook, encontram lá no início, um link para este cursinho online que é Espiritismo, que é um curso básico, tem, baseado numa conferência nossa que já aqui fizemos, o que é o Espiritismo, e que também pode ajudar, pelo menos no trabalho de casa, para o curso básico que aqui damos cada sábado, antes da palestra, durante aquela hora. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês, estou à vossa disposição, temos ainda aqui cerca de 10 minutos para conversarmos sobre este tema, desfrutarmos da vida, apesar de todos os problemas que nós possamos ter. Estou à vossa disposição, obrigado. Eu ia-vos pedir para nos abraçarmos no nosso interior, sentirmos o abraço dos que estão ao nosso lado, fisicamente ou só por percepções, como seja a equipa espiritual, de benfeitores espirituais desta casa. E nesta união vamos tentar despertar-nos para uma abertura de orientações e de sugestões que nos ajudem a melhor concretizar a partir daqui o nosso dever e o nosso direito de viver. Assim, comecemos por louvar o Criador que nos concedeu a vida, que não é nossa propriedade, mas que nos deu para que nós a saibamos respeitar através dos deveres e através dos direitos. Existe para ambas as coisas. E é certo que quanto mais nós soubermos respeitar pelos deveres, melhores direitos e melhor desfrute dessa vida teremos. É um ato inteligente, é um ato que requer sempre a racionalização dos nossos atos, o que é bem e o que é mau. Louvemos, pois, o Senhor até por este detalhe da nossa escola da vida. Mas agradeçamos-lhe também pela oportunidade que nos concede de, em reuniões amigas, solidárias, de mútuo esclarecimento como esta, nós podermos observar a sua lei, a lei que rege as nossas vidas, e interpretá-la no sentido de perceber quais esses direitos e quais aqueles deveres que, se por acaso ainda não os incorporamos,
que possamos incorporá-los, porque racionalmente os compreendemos e interpretamos o seu efeito nos direitos e assim conduzamos a nossa vida em melhores procedimentos, em melhores práticas morais no dia a dia. Mas por fim, Senhor, porque até na linguagem nós nos equivocamos, até nas percepções que temos, quer dos direitos, quer dos deveres, nós nos equivocamos porque imperfeitos somos. Pedimos, Senhor, que nesses momentos de incerteza vos façais presentes com o vosso conselho, que sabemos que é sempre sublime e subtil, mas que sempre ocorre e que basta nós pedirmos auxílio, aí estarás com uma intuição, nem que seja através do nosso espírito guia ou através dos espíritos amigos desta casa e de todos que se interessam pelo nosso bem, que nos possam sugerir em qualquer momento. Bem-aja, meus amigos, uma boa semana a todos.